O ministro dos Transportes caiu hoje em meio a uma chuva de denúncias de corrupção e enriquecimento ilícito que atingiu assessores diretos e integrantes da família dele. O substituto provavelmente virá do mesmo partido do ex-ministro Alfredo Nascimento, do PR. Heraldo Pereira, boa noite para você em Brasília. Dilma livrou-se de um político escalado pelo ex-presidente Lula, mas pelo jeito a presidente continua refém de um partido, o partido acusado de manipular verbas no Ministério dos Transportes. É a tal da base aliada. Boa noite, William. Boa noite a você que nos assiste no Jornal da Globo. A queda de Alfredo Nascimento era carta marcada. Desde que surgiram as primeiras notícias de um suposto esquema de superfaturamento de contratos de obras, o então ministro estava rifado. Quando decidiu dar os anéis para manter os dedos, era tarde. Não bastou demitir assessores e suspender licitações. Faltou a ele senso de colocação política. Hoje à tarde, Alfredo Nascimento descobriu que era grande, muito grande, a torcida para que ele entregasse os pontos, livrasse a presidente Dilma do desgaste político e aliviasse o governo. A reportagem é de Fábio William. Ministério dos Transportes, hora do almoço, dia de crise. E olha quem apareceu. A ministra de Relações Institucionais disse que errou de prédio. Queria ir para o Minas e Energia. Ato falho? Pode até ser, mas ela não quis comentar nada sobre o ainda ministro Alfredo Nascimento. Não vou falar nada, estou muda e calada. Calado também ficou o ministro dos Transportes, mas não suportou o barulho das denúncias e entregou o cargo. Tudo começou com a reportagem da revista Veja no último sábado. A cúpula do PR, partido que comanda os transportes, e altos funcionários da pasta foram acusados de montar esquema para superfaturar obras e cobrar propinas. No mesmo dia, por determinação da presidente Dilma, 4 desses funcionários foram afastados. Na segunda-feira, o Palácio do Planalto divulgou comunicado em que manifestava confiança no ministro, enquanto a oposição falava em CPI. É dever da oposição tentar, e vamos tentar mais uma vez. Ontem a situação do ministro piorou quando a Folha de São Paulo divulgou que o Ministério aumentou neste ano o valor de pelo menos 11 contratos de obras em estradas e ferrovias consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Hoje, a gota d'água foi a reportagem do jornal O Globo, que mostrou o crescimento do patrimônio da empresa de Gustavo Moraes, de 27 anos, filho do ministro. Segundo o jornal, em 5 anos, houve um aumento de 86.500%. A decisão de entregar o cargo surgiu no meio da tarde, quando a presidente Dilma chamou o secretário executivo Paulo Sérgio Passos e não o ministro para tratar de assuntos relacionados a ferrovias. Alfredo Nascimento vai reassumir o mandato de senador e a presidência do PR. Heraldo, a gente vê o Alfredo Nascimento voltando para o Senado. Agora, na sua opinião, ao que você acha que ele vai se dedicar agora? A se defender do que vem por aí ou vai apresentar uma conta salgada para o governo? Acho que um pouco de cada coisa, William. Ele é senador e o governo precisa de votos no Congresso. O Partido da República terá agora uma bancada de 7 senadores. São 40 os deputados na Câmara. Eles têm força legislativa. O ex-ministro sonha em poder aglutinar esses parlamentares, reassumindo a direção do PR. Ele precisará, entretanto, cuidar do seu destino político. Alfredo Nascimento terá de defender um mandato de senador pelo Amazonas, que vai reassumir. Já se fala em levá-lo no Senado ao Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Na nossa avaliação, tem os elementos mais do que necessários para ser movida a representação contra o senhor Alfredo Nascimento no Conselho de Ética, e é essa representação que nós faremos amanhã. Eu desconheço qual é a motivação para a entrada no Conselho de Ética e acho que as investigações no Ministério do Transporte continuam e vão ser feitas até o final. Essa é a orientação do governo. É o segundo ministro que cai por grave denúncia de corrupção, de enriquecimento. E isso tudo mostra que a presidente da República, que é responsável por nomear e por demitir, no mínimo, escolheu muito mal o seu primeiro escalão. Eu acho que o governo sai muito bem dessa situação, porque não fez nenhum pré-julgamento, mas também foi ágil no sentido de tomar medidas preventivas. E eu espero que, da parte, obviamente, da oposição, nós não nos contentamos simplesmente com o afastamento do ministro. Nós queremos apurar toda a extensão e a gravidade dos danos causados. Eu quero, inclusive, elogiar a atitude da presidenta Dilma
que, ao mesmo tempo que produziu as mudanças, também colocou nas mãos do PR a responsabilidade de escolher o substituto. Heraldo, está aí a questão. A presidente Dilma, ela fez uma escolha, aparentemente, na figura do interino que assumiu o ministério, mas essa figura do interino não é do esquema do PR? Olha, Paulo Sérgio Passos é secretário executivo do Ministério há tempos. Já foi e volta a ser ministro interino. Apesar de formalmente filiado ao PR, ele é um economista, aliás, respeitado na área dos transportes. No Planalto, a torcida é pela efetivação de Passos. Existem também outras apostas. Já se sabe que a indicação para a vaga continuaria sendo do PR. Nesse caso, adivinhe quem quer influir nessa escolha? O homem que caiu e que é presidente do partido, o senador Alfredo Nascimento. Heraldo Pereira de Brasília para o Jornal da Globo.